Pediu pra parar, parou. Eita, que eu sempre quis fazer isso. Tô emocionada. Palmas pra ela. Simbora, minha gente. Vocês achavam que não ia ter batucada nesse podcast A Vida é Delas? É claro que ia ter. É segunda de carnaval, minha gente. E o tema dessa semana não poderia ser outro. Claro que a gente tem carnaval envolvido, a gente tem música envolvida e a gente também tem sempre, toda semana, o quê? Protagonismo feminino. Então, deixa eu apresentar essas mulheres maravilhosas que estão fazendo esse som maravilhoso aqui pra gente. Deixa eu apresentar Celisa Chaves, advogada e diretora administrativa do Bloco Calo. Celisa, ó, só coraçãozinho. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eita, que o papo vai ser bom. Também aqui ao lado da Celisa, Natane Reis, educadora física e diretora de Repique. Já já ela vai explicar pra gente o que é isso, tá? Oi, Natane! Obrigada pelo convite, tá? Que coisa boa ter você comigo. E aqui ao meu lado, a Luísa Quirino, educadora física e mestra da bateria. Obrigada pelo convite também. Eita, vai ser bom demais esse papo, com certeza. Gente, deixa eu falar agora, as meninas aqui que estão comigo, elas são lideranças dentro do bloco Calo, que é um bloco que nasceu em 2023. E vem fazendo uma história tão linda e se conecta com o propósito da vida delas, que é esse propósito de fortalecer mulheres, no caso dentro da música, dentro do carnaval. Mais de 100 integrantes, mulheres que formam esse bloco. Eu estou muito curiosa para conhecer um pouquinho mais a história de cada uma de vocês e também desse bloco que vem fazendo história no nosso Carnaval de Fortaleza. Então, para começar, como foi que nasceu esse bloco e por quê? Qual era o desejo lá atrás, em 2023, na hora de dizer assim, o Bloco Calo vai nascer e vai voltar para ferver? Conta para mim, Celisa. O Bloco Calo nasceu em 2023, né? Através de uma idealização posterior a um projeto que já existia, que era o Bateria Delas, né? Então, a gente, com a finalização desse projeto, veio o intuito de continuar, né? No engajamento feminino, dar ouvidos, dar pauta, né? Para as mulheres terem aonde se manifestar, o seu samba, a sua música. E foi daí que a gente começou, de fato, esse projeto, né, com esse intuito de trazer o feminismo para o protagonismo. Que massa. Inclusive, Celisa, você já tem, dentro do samba, a sua trajetória, né? Você já tem uma trajetória já bem formada, de organização de baterias femininas também. Então, me conta um pouquinho dessa tua trajetória, como que essa tua caminhada te levou até esse posto de diretora administrativa do Bloco Calo. Me fala um pouquinho dessa tua história do samba. O samba te encontrou ou foi você que encontrou ele? Eu costumo dizer que eu acho que eu fui sugada. Sugada pelo samba. A gente tem quem toca em bateria é assim, a gente quando entra, quando vê, já tá dentro, já é tomado sempre por essa emoção que o samba traz, né? Eu sou ritmista do Camaleões do Vila, né? Eu toco há mais de 10 anos lá, fui formada lá, minha bateria de origem, do coração, né? E acho que foi em 2019, a gente foi chamado para um projeto feminino que estava sendo iniciado pela Michele Militão, que já faleceu, que é uma querida, tem uma grande lembrança, e que, inclusive, a praça onde a gente toca, ela recebeu o nome dela, né, da Michele. Ela nos deixou acho que foi na época da pandemia. 2020, se não me engano, né? Uma grande produtora cultural aqui na nossa terrinha. Grande referência. Ela engajou muito nesse movimento. E aí a gente iniciou a bateria delas, né? Na época eram convidadas as meninas para irem tocar. E o projeto se encerrou justamente nessa época também, ali 2023. E aí, com a finalização do projeto, a gente teve o intuito de iniciar uma coisa nova, né? O Bateria Delas teve uma história muito bonita aqui na nossa cidade, foi muito percussora, foi um pontapé que a gente precisava, né? Só que quando a gente teve uma reunião para saber o que a gente ia fazer, se a gente encerrava, se a gente começava uma coisa nova, a gente decidiu vestir uma nova camisa, literalmente, né? Reunir uma diretoria nova, ver o que a gente tinha de ideias novas para um projeto que merecia muita atenção. E foi daí que a gente iniciou o Calo. Que massa, que lindo, né? Assim, tantos propósitos se unirem, né? Em um só lugar, em uma música só. Então, assim, é lindo. Desde já, queria parabenizar a iniciativa de vocês, mulheres, por não deixarem essa mensagem, esse propósito realmente morrer, assim, de deixar pra lá. Não, vamos lá, vamos resgatar esse projeto, vamos usar como referência a bateria delas e vamos colocar o Bloco Calo pra ferver nas ruas, né? Conhecendo um pouquinho mais das meninas também, Luísa, sua história começa com o samba ainda na adolescência, né? Assim, na adolescência. Fala um pouquinho como que o samba tá na tua vida e... Eu sou moradora ali da Praia de Iracema há muitos anos, né? E aí a gente costumava sempre descer para acompanhar os blocos. E minha irmã falou, eu quero entrar.
em algum bloco. E aí ela, vamos. Aí eu, vamos entrar, tudo bem. Fui mais por ela, né? Não tanto assim. E aí eu já gostava muito de assistir as escolas, sabe? Na TV, né? Na Globo. E eu gostava muito, achava aquilo ali o máximo. E acabei entrando, né? Toquei 10 anos, se eu não me engano, foram 10 anos no Baqueta. Hoje eu toco no Camarões do Vila, né? E a minha história, assim, regendo, né? Como mestra mesmo, antes a mestra da bateria delas era a Rebeca. E ela é muito minha amiga. E teve uma vez que ela precisou ir pro Rio. E ela, Luísa, a bateria delas tem uma apresentação e eu preciso que você vá. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela, não, só faz o que tu sabe. Porque ela que me ensinou a tocar, então ela já sabia como é que era, me conhecia há muito tempo, né? E aí eu toquei, aí foi quando teve o negócio da bateria delas acabar e retornou, né? Depois da pandemia. E ela já aí assumiu a Carol, aí a Carol saiu e a antiga presidente da bateria delas falou comigo. Mandou um texto, eu li o texto, eu fiquei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mãe, corre aqui. Meu Deus, eu nunca imaginei estar à frente de uma bateria, e uma bateria só de mulheres, né, também. Aí eu, meu Deus, é muita responsabilidade. Será que eu vou dar conta? Será que a Rebeca lá de trás, a Rebeca não, desculpa, a Luísa lá A de Luísa. trás, ela imaginar que um dia se tornar Não. mestra de Eu bateria? só chegava, tocava e saía. Nunca imaginei assim, tipo, chegar onde eu cheguei hoje. E aí, eu falei até com a Rebeca também, ela, Luísa, vai, só vai. E eu assumi, né? Tipo, falei, tá bom, vou, top esse desafio. Tudo que é novo, né? Dá um friozinho na barriga, mas a gente vai levando. Ninguém nasceu sabendo, né, gente? Verdade. E aí eu fui puxando as meninas me ajudem, qualquer coisa, e foi levando. Aí hoje, né, com o Calo, já é mais tranquilo, né? São 100 meninas, né? Se eu não me engano, 100 meninas. É um trabalho que não é fácil, mas é muito gratificante, sabe? Porque, assim, o que eu tento fazer lá no Calo, não cobrar tanto das meninas, ser realmente algo que elas possam ir para se divertir, entende? E mostrar que elas podem estar ali, entendeu? Porque antigamente tinha muito isso, de só homem estava na bateria, só fazia isso. E hoje não. Hoje as mulheres conseguem já dominar ali o ambiente que antes era visto só homem. E graças a vocês, vem fazendo a história e abrindo portas para que outras mulheres se encantem por esse Isso. universo. Porque realmente é isso, gente. Quando as pessoas pensam assim, carnaval, samba, pensam muito assim, a mulher no papel daquela que dança, daquela. E tá tudo bem, tem mulheres maravilhosas que dançam, que sambam e também fazem história, mas por que as mulheres também não podem ser ritmistas, não podem ser instrumentistas, não é isso? Isso. Então vocês estão aqui para mostrar que sim, vocês têm o espaço de vocês e que muitas mulheres ainda vão estar também conquistando esse espaço. Então vocês estão abrindo aí alas, abrindo portas para que outras mulheres se encantem por esse universo como vocês se encantaram, né? Com certeza. E só complementando aqui a fala da Luísa, até o papel de mestra, né? Eu passo aqui uma analogia com o Rio de Janeiro, é muito difícil ter uma mulher mestra de bateria. Eu até coloquei no grupo da gente essa semana, da filha do Laíla, né? A Laila. A Laila, que ela é a mestra de bateria que está saindo na Sapucaí esse ano, assim. Então, assim, é muito difícil estar nesse local de mestra, é muita responsabilidade. Não é só estar lá levantando os dedinhos, né? Assim, é toda uma coisa por trás. E a Luísa tá ali fazendo o que poucos sabem fazer. Inclusive, a Celisa estava me contando que vocês são multi-instrumentistas, né? Assim fala, né? Natane e Luísa são assim. E você toca caixa, não é isso? E também toca o quê que você me conta? Terror. É só o Celisa toca o terror. terror lá no bloco. É quem dá caramba, quem puxa a orelha, quem grita. A galera escuta mais as meninas, né? Escutam mais eu do que a mim. É Às mesmo. vezes eu dou um cagaço para meninas. Quando a Celisa. A Celisa chega, bora, meu porra, preste atenção. Que, Alguém tem que estar nesse papel, e eu já... Alguém tem que ser o botar chato. moral, né? Alguém tem que ser o chato, né, Natane? Me fala você, Natane, porque você toca, além de vários instrumentos, você toca o repique, o tão famoso repique, que dizem que é difícil, que faz as transições. Eu não sou a pessoa mais especialista no assunto, não, mas eu tava dando uma lida. Não, mas você estudou. Eu Pelo estudei, visto, você estudou. fiz meu papel, né? Então, o repique é o que faz as transições, né? E tem
um papel muito importante para dar o ritmo realmente na bateria. Então, fala um pouquinho o que o repique significa para você e por que a escolha desse instrumento, hein? Pronto, na verdade eu não escolhi o repique, meu que a necessidade fez com que eu escolhesse esse instrumento, né? Eu comecei Porque é difícil encontrar gente que faça isso? Na verdade, eu comecei no Camalhões do Vila, como as meninas também, e eu aprendi a tocar tamborim. Só que o meu pai também toca, meu pai e minha mãe tocam no bloco, e ele é diretor de ala, no caso ele é diretor de repique. Então eu sempre cheguei cedo nos ensaios. Chegava lá 3 horas e não tinha o que fazer, eu ia ensaiar com os outros instrumentos. E aí comecei a aprender outros instrumentos. E aí o repique era um deles, porque meu pai era professor e tudo mais, e aí fui aprendendo. Até então, eu aprendia por aprender, mas o meu instrumento realmente, de fato, que eu gosto é o tamborim. E aí chegou uma apresentação e não tinha repique. Aí a Luísa falou, e agora? Eu falei, cara, eu consigo subir. Que no caso é chamar a bateria para os outros instrumentos entrarem também. E subi. E aí desde então, tô lá subindo. É o que chama tecnicamente de repique de bossa. Existe o repique de bossa, que é o que ela faz, que é quem chama a bateria, e existe o repique de condução, que é o pessoal também que toca repique, mas que fica lá no bolo da bateria, mas que não faz as chamadas, como a gente chama, né? Ela faz a chamada. Entendi. Ou Ou seja, seja, já é mais um movimento muito percursor, que é ter uma mulher, né? E agora está tendo um grupo de mulheres que fazem esse repique de bossa. Né, que é mais uma questão que nas baterias, às vezes, como a gente chama ali da cozinha, que é quem toca ali atrás, né, na parte de trás, às vezes as mulheres estão ali um pouco escondidas, né, as caixas, as marcações estão ali um pouco atrás, os repiques estão ali atrás, e o calo traz um pouco essas mulheres para essa luz, né, para botar para subir uma bateria, para estar ali muito perto do público, ali literalmente mais às vistas, né, então já é mais um protagonismo que a gente coloca lá com a gente. Quer falar alguma coisa, Não, Natália? eu Que só eu vi que ia você tava com a mãozinha complementar assim. o caso da Celisa, né? Como ela falou, como essa parte de trás, ela é predominante masculina, né? E é a primeira vez agora que a Escola da Mangueira, que é muito interessante, que abriu vaga para mulheres, e foram só 12 mulheres, né? Diante de 300 ritmistas, só 12 são mulheres, né? Nossa, um número muito significante. Exato. É um número pequeno ainda, É. mas que já é expressivo. É isso? Sim, Me ajuda porque a... as baterias do Rio de Janeiro, elas têm o quê? 300 ritmistas? Isso. 200 e poucos, né? E aí só 12 mulheres é mais bom. Não, tá começando, Tá né? Tá crescendo. Antes não tinha. Esse Aí tempo agora tá todo, né? crescendo Tem esse quantos número. anos de escola já? Muitíssimos Antes era anos. mais os instrumentos da frente, né? Uhum. Tipo assim, chocalho, tamborim, cuíca, gogô. Muito difícil a cozinha. É tanto que no grupo do Camalhões, eu acho, estavam falando justamente sobre alguma menina, porque aqui tem alguns ritmistas que tocam no Rio, né? Do Camalhões, do Baqueta, da Cachorro. Que vão pra Sapucaí. Que vão tocar lá, né? No carnaval de lá. E aí questionaram também a questão de alguma menina da marcação, que é o instrumento que é pesado, grande, nunca tocou lá, né? Eu acho que até hoje nunca. São mais a tamborim, chocalho, cuíca. Que são os menores. Isso. Acho que nem caixa também, né? Não me recordo. Mas aí justamente isso, assim, a questão do machismo, que ao meu ver, né, tá entrando num ponto um pouco mais sensível, também está presente nesses lugares, né? A falta de espaço também é um reflexo disso, né? Você vê alas ali na parte de trás, né, com 90%, 80% de homens, tá faltando um pouco de representatividade da gente ali. Perfeito. Né? E aí vocês chegam com um bloco calo dizendo a gente pode estar em todos os lugares, seja na cozinha, na parte da frente, da bateria. Ou seja, as mulheres podem assumir esse espaço e o resultado é isso que a gente vem vendo, né? Vocês participaram agora do ciclo de pré-carnaval. Todos os dias de pré-carnaval vocês estavam lá. Como foi essa experiência para vocês? Foi o primeiro ano ou vocês já tinham vivido isso antes, Celisa? O carnaval de Fortaleza, pré-carnaval, né, do ciclo carnavalesco, foi o primeiro ano, né? A gente se habilitou esse ano, passamos e foi muito desafiador, porque ter 4 sextas-feiras é sempre bem cansativo, né? Mas foi assim, foi muito gratificante. Né, ter as meninas, você vê que as meninas vieram em peso, praticamente não faltou ninguém, os amigos vieram em peso, os maridos, os filhos, então pra gente envolve, é muito sobre isso, né, envolve muitas camadas,
de gente, de quem apoia, de quem tá junto. Então, pra gente, a gente viu que esse ano a gente teve a certeza de que o negócio vai ser grande. E Verdade. depois eu quero saber o que 2026 prepara para o bloco. Foi só um né? spoiler. Com aquecimento, digamos assim, né, para os anos que Isso. vão vir. Que legal, gente. Inclusive, nesse ciclo de pré-carnaval de Fortaleza, vocês trouxeram, homenagearam uma mulher, né, a Iracema, José de Alencar. E como que foi traduzir, né, essa narrativa literária em música, em performance, em bateria, em carnaval? Como foi? A gente quis seguir um pouco da linha do que a prefeitura estava propondo, né? Que era de homenagear os 300 anos de Fortaleza. E aí a gente começou a fazer uma busca do que seria legal abordar, né? E aí me veio a ideia da questão da personagem de Iracema, que ela é uma personagem que tem ali no romance de Zé Alencar um cunho histórico para o nosso estado, que é basicamente a nossa formação, né? De uma sociedade ali que foi em cima daquele romance. E também da força dessa mulher que deu origem a tantos bairros, a tantos monumentos, a tantos prédios históricos, né? Tudo tem um pouco de Iracema, né? Na nossa cidade. Então, fui Exatamente. pensando um pouco nisso. E como foi o processo de fazer essa tradução da narrativa? Eu acho que ela traduz um pouco em si mesma, assim. Quando a gente começa a criou a logo, criou a arte, lançou o tema, as meninas basicamente vão se incorporando, né? Essa aqui no primeiro dia tava uma índia todinha, com cabelo, um negócio assim, eu digo, pronto. Então, acho que vai basicamente ela vai se revelando Ela um tô pouco. encontrando a Iracema dentro dela. É né? muito isso, assim, tanto que esse ano a gente teve essa sensação de que o nosso pré-carnaval foi muito forte, porque o tema foi muito forte. Então agrega, sabe, assim, as meninas se sentem mais confiantes, as meninas vão literalmente pintadas de Iracema, vão caracterizadas, então as pessoas entendem facilmente, né, o que é essa abordagem que a gente está propondo, então passa um pouco por isso, assim, de que foi fácil, na verdade. A gente achou o tema, o resto foi deslizando. Foi orgânico, assim, né? Foi fluido. muito Que isso. legal, que lindo. Quer complementar, Natane? Acho que a Celina já falou tudo que tinha pra falar. Tinha, né? Agora eu quero saber da mestra de bateria como foi quais foram os desafios do pré-carnaval deste ano e o que uma mestra de bateria precisa ter para estar ali à frente e ser essa liderança dentro da Sim. bateria. Todo ano, ano passado a gente também, né, fez o pré-carnaval não dentro do ciclo, né, Uhum. fez por fazer mesmo, porque a gente estava ensaiando. Tem que ter algo a mais, né? Mas esse ano a gente fez as 4, que ano passado não foram 2. É cansativo, mas no final você olha assim, tipo assim, o trabalho foi bem feito, né? Muitos elogios. Lá em casa é o barracão que a gente chama, né? É a tua casa. Isso, É os isso. instrumentos ficam todos lá, a decoração é lá em frente, então a gente começa cedo a se organizar. É cansativo, mas é prazeroso. No final você olha assim e fala, era isso mesmo que a gente queria. O trabalho foi feito, foi muito bem feito, né? E assim, querendo ou não, para a direção tem uma cobrança, mas para a mestra tem uma cobrança maior, né? Então, tipo, não só questão do tema, da decoração, mas sobre a bateria em si, né? E aí sempre tem aquele que vai lá, Luísa, faltou isso, Luísa, né? Aquelas cobranças, né? Mas Ave Maria, é gratificante demais. Ainda mais que meus pais, eles abraçam muito, sabe? Eles ajudam muito. E isso, querendo ou não, me motiva mais ainda. A família Isso. acolher e dizer, vai, você pode. Esse ano foi meus pais, meu tio, meus primos, tava tudo lá. E tipo assim, você olha assim, eu tô indo no caminho certo. E o que é preciso ter, assim, para ser uma mestra de bateria? Tem que ter muita... Eu não sei a palavra que usar, mas tem que... Eu ia dizer muita coragem. Coragem. Eu ia usar essa palavra, mas eu não queria usar exatamente essa palavra, mas é muita coragem. Muita coragem, por quê? Me explica. Podem ajudar, meninas, podem ajudar. Porque tem um lance também, querendo ou não, das cobranças do lado do machismo, que a gente não pode negar, que a gente sabe que tem, né? E você tá ali, você tá à frente, então tudo que acontece, uma coisinha errada, vai para você, entendeu? Tipo assim, a cobrança vai para você. Então você tem que ter aquela força, aquela coragem de, tipo assim, eu vou mergulhar de cara e entendeu? Vai ter elogios, vão ter críticas, mas você tem que estar preparado para tudo, entendeu? Só que eu ligo para as críticas,
Sim, mas também deixa. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer. Deixa a fluir. galera falar, mas assim, graças a Deus, o Bloco Calo, ele é muito bem visto, né? E muito querido por muitos, né? Tipo, os maridos, os amigos estão sempre lá. A gente tem uma galera, assim, um público que é bem fiel a gente, né? Que não deixa de estar lá, que elogia muito. E essa parte é boa, sabe? Do acolhimento que a gente está tendo. E a gente acho que conseguiu mostrar já. Conquistar uma fatia ali do mercado, do cenário, Isso, né? a gente já Musical. conseguiu mostrar o que é que o Calo veio, Pra que veio. para que veio, né? Para que veio mostrar. E é isso. Agora, uma bateria feita só de mulheres, 100% feminina, tem suas particularidades, assim, que assim, uma de mulher junta, minha gente, né? Não é fácil não, viu? Costumo dizer, tocar é fácil, meu filho. Organizar 100 mulheres é que é difícil. Como é que é, Celina? Porque tem todo tipo de gente, né? De mulher, tem muita ideia, e tem uma característica da gente que a gente reúne mulheres de todas as baterias de Fortaleza. Então, tem mulher que vem da Cachorro, tem mulher que vem do Baqueta, tem mulher que vem do Camaleões. E que essas mulheres, na verdade, antes não tinham onde se encontrar. Cada uma, cada sábado, está na sua bateria. Então, né, que é quando eles ensaiam. Então, o Calo, ele foi uma forma da gente conseguir juntar tanta mulher boa, né, num ambiente. Então, o nosso desafio maior, quando eu falo assim, é a gente conseguir gerir, né, essas mulheres que estão vindo de outras baterias. Porque cada bateria é de um jeito. Então, como é que a gente ia arranjar uma forma de conseguir encaixar a forma de tocar, o andamento, o tempo, o encaixe com a harmonia, tudo isso, assim, é a grande dificuldade da gente, assim, é conseguir fazer com quem está entrando agora vá se encaixando com quem já está ali, né? A dificuldade, às vezes, é essa também. E aí, como é que vocês fazem para conseguir chegar no ponto final, digamos assim? Quanto tempo de ensaio? Como são os preparativos? Ou o carnaval para vocês é o ano todo? Não, Thaís, a gente começa uns 3, 4 meses antes. Não, a gente... Como que vocês fazem para chegar no ponto ideal, né? Já que tem esse desafio de juntar mulheres de baterias tão diferentes. É, né? a gente começa a ensaiar geralmente em maio, junho, né? A gente tenta fazer alguns ensaios fechados para passar repertório, né? Fazer ajuste, colocar essas meninas que estão chegando para irem se harmonizando com o resto da bateria, né? E aí, com a gente mais maturada, a partir do segundo semestre, a gente começa a ir para a rua. Então, a gente tem essa necessidade dessa preparação anterior, né, em lugares fechados. Aí vai para estúdio, a gente coloca cada naipe separadamente para ir fazendo esse encaixe. E para você, Natane, como que ser ritmista te faz enxergar um crescimento pessoal também, assim? Porque com certeza a Natane que começou não é a Natane de hoje, né? Então, Certeza. me fala como foi esse teu crescimento dentro da bateria, como que você foi se descobrindo como mulher, como protagonista da própria história, como que a música te ajudou a evoluir como pessoa, como mulher. Eu cheguei no bloco, eu tinha 15 anos, né? E a Celisa tem uma fala. Você não tem 15 anos ainda não, Natane? A carinha dela de novinha. Parece, né? Mas eu vou fazer 23. Ou seja, né? mês passado ela entrou, gente. Tô brincando. E a Celisa tem uma fala que ela diz assim: tu agora tá tão falante, tu chegou aqui mudinha, achei que tu Eu era chamava ela de falava. mudinha. Sério? E hoje, né, eu cheguei lá ritmista e eu chegava, tocava, fazia o meu e ficava calada, assim, as pessoas realmente achavam que eu não falava, que eu era muito tímida. E hoje, dentro do Camaleões do Vila, né, eu sou administrativo. E no Calo, hoje, eu sou diretora, assim, meu crescimento como pessoa foi, assim, gigante. E eu acredito que muito do que eu sou hoje é graças aos dois blocos, né? Principalmente o Camaleões, que eu tô muito ativa desde o início, né? O bloco Calo é só fazem 3 anos. Uhum. Mas que o crescimento da Natane, que é hoje, é totalmente diferente. Acredito que até na minha vida profissional, né? Eu escolhi essa profissão, que no caso eu sou educadora física, por conta do bloco, né? No início eu comecei a fazer odontologia e percebi que eu não queria isso, eu queria era ensinar, eu gosto de ensinar. E isso eu também descobri dentro do bloco, entendeu? Então, assim, acredito que o bloco, dentro da minha vida, tem... Te direcionado muito isso. para outras Exato. outras partes da tua vida Total. mesmo, E que a seja Natane profissional. que chegou pessoal. lá e hoje são duas pessoas diferentes. Nossa, que E legal. ainda bem. E ainda bem, né? Pra você um pouco assim também, Luísa. A minha história também, assim, né? É um pouco parecida com a dela, porque eu entrei com 17. Não foi com 15, mas foi com 17. E eu era aquela ritmista que chegava, pra ter noção,
eu falei da Rebeca, mas eu só dava oi pra ela. Eu chegava no estúdio, oi, tocava ali, paradinha, parecia uma estátua, e saía. Eu sou tímido, mas eu era bem mais. E aí eles começaram a me botar pra dar aula. E quando era pra eu falar, eu travava. Quando eles saíam da sala, eu falava. E isso foi muito bom também. E eu escolhi também ser educadora física, porque eu comecei a dar essas aulas. Eu dei, acho que, uns 7 anos de aula. Tinha turmas assim com muita gente, 30 pessoas. Isso na época que eu era do Baquete, né? Hoje no Camalhões também, né? Eu ajudo a diretora de tamborim. Porque, assim, você vai se despertando novos, sei lá, Habilidades. Habilidades. Eu era tão tímida que eu não chegava no canto, nem mal falava. E hoje, tipo assim, eu consigo dar uma aula e ver, assim, que tem gente que tem muita dificuldade, porque tamborim tem que ter muita coordenação motora, sabe? E tem gente que às vezes não sabe bater uma palma e consegue. Aí chega no final, professora, obrigada, não sei o quê. E tem gente que vai também, talvez está passando por uma dificuldade, estresse no trabalho. Mas eu tive uns empurrões ainda, sabe? Uns puxões de orelha e foi indo. E aí eu falei, eu gosto de esporte, cheguei a dar algumas aulas, assim, uns treinos, né? Que eu jogava futebol americano. E foi despertando e eu escolhi também minha profissão, que também é muito bom você poder estar ajudando, sabe? Uma pessoa chegando, sei lá, com um problema de saúde e você conseguir ajudar e no final ela falar, obrigada, eu consegui, você me ajudou. É muito bom, sabe? E ser a mestra de bateria, o desafio é grande, mas também é prazeroso. Chega lá, eu dou uns cagaços ali, uns carões ali, né? Aqui e acolá, mas no final as meninas, Luiz, obrigado, sabe? Tipo, tem meninas que não sabem, não conseguem, sei lá, erram uma besteirinha, eu vou lá, corrige, ó, faz assim aí. Luiz, obrigado. Parece que você deu um super, sabe? Que lindo, Obrigado, né? E deve ser obrigado, muito você me gratificante você ajudou saber que você fez a muito. diferença, nem que seja numa correção, um apoio, uma evolução daquela pessoa como Total, ritmista. Então, assim, Verdade. deve ser muito gratificante pra você voltar pra casa e dizer, poxa, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, né? Aquela frase, né? Não é terapia, mas é É terapêutico. terapêutico, É. né? E assim, a gente tá falando de mais de 100 mulheres, né, Celise? Então, assim, a gente tem. Nós somos tantas, nós somos muitas. Imagina só, você reunir mais de 100 mulheres para tocar, muitas. Se encontram nessa paixão, nesse amor pela música, nesse amor pelo carnaval, pelo samba. Então, eu imagino que deve ser um leque muito grande de personalidades, de idades. São mulheres muito diferentes, né? Muito E diferente. muitas chegam porque gostam da música, ou porque uma amiga levou, todas chegam com um propósito ali, querem um objetivo, na verdade. E todas acabam se conectando de uma forma muito especial. Como que você enxerga esse todo e a música sendo um espaço de acolhimento, de fortalecimento de mulheres que não sabiam nem bater palma e de repente hoje já tocam um instrumento que é super difícil, mulheres tímidas que acabam hoje sendo falantes, né? A mudinha se tornando falante. Como é que é para vocês enxergarem essas evoluções, essas superações que florescem realmente dentro dos ensaios e nos eventos? Hoje no Calo, assim, a gente tem 100, mas eu gosto de lembrar que a gente começou com 30. Ai, legal, O olha nosso só. primeiro ano foi com 30 meninos, assim, muito suado, com muito jeito, muito não amizade. Hoje em dia, ano a ano, vê esse crescimento, a gente começa a enxergar onde é que está o segredo, né? E para mim o segredo ele é sempre o elo. É um elo que uma mulher constrói com a outra. É de quem chega, de uma amizade que você vai fazendo. É uma dificuldade que o bloco tem e tá todo mundo ali, ninguém arrega, pelo contrário, né? Então essa evolução passa, para mim sempre vai passar pelo nosso propósito. Para mim, o propósito da gente vai sempre ser colocar a mulher em lugar onde ela acha que não pode estar, né? Colocar um bloco na rua é muito desafiador, então vamos botar um bloco na rua. Colocar uma cantora só mulheres, uma cavaco só mulher, que é a Carolzinha, vamos colocar. A gente monta tudo. A gente afina instrumento, a gente que leva caixa de som, a Luísa que monta lá. Então, como eu falo, enquanto tem elo,
Enquanto uma mulher não larga a mão da outra, nunca vai desandar. Né? Enquanto tem uma união, enquanto tem engajamento. Então, para mim, a questão da evolução sempre vai passar por essa união. E eu acho que é o grande segredo da coisa. Né? As mulheres estão entrando porque ela está vendo que ali é um lugar bom para ela, quem está vindo de fora. Né? Quem está vendo, está olhando, está achando de pouco ali. Aquele local ali é bom para a mulher. Exatamente. Eu quero estar ali, eu quero me sentir segura ali, né? Eu quero me sentir à vontade. Ali não vai ter uma competição de mulheres. Não existe isso dentro do Calo, né? Vai ter uma sombra. Eu quero chegar lá para fazer parte, sabe? Quer falar, Nath? Sim, só complementando a fala da Celisa, né, de como o bloco ele está no caminho certo, que a gente tem fila de espera para participar. Sério? Olha que legal, sério. E aí essa fila de espera se dá porque para um naipe crescer, o outro também precisa crescer, né? E aí a gente precisa equalizar a bateria para que cresça todas as aulas iguais. E aí a gente tem fila de espera, né? Então é um resultado positivo de que tá dando certo, de que as pessoas querem fazer parte desse projeto, movimento, né? Isso. E aí, como é que faz com essa fila de espera, gente? A gente pede com muito carinho para esperar um pouquinho. É porque o bloco ele passa por uma estruturação, né? Assim, é de baixo para cima. A gente, como tá ali na rua, tá achando que tá tudo muito legal, mas tem todo um trabalho por trás que passa por que a gente conseguir comprar instrumentos, mais instrumentos de marcação, que são caros, né? São dispendiosos. No Calo, a gente tem uma taxa simbólica mensal, que a gente não quer cobrar uma mensalidade mais cara, então é tudo muito simbólico. A gente faz questão de ser um bloco praticamente que anda com recursos bem limitados, mas que vai dar para andar. Então, a gente tem que comprar marcação, então tem que ter ritmista para aquele instrumento. A ala de caixa tem que crescer e tem que ter instrumento para aquelas meninas. Então, depende sempre de um trabalho extra administrativo, né? Inclusive de formação de meninas, que esse ano a gente está com esse propósito de conseguir formar de ritmistas medianas a boas, né? Assim, para a gente somar o bloco. E quem sabe lá começar umas escolinhas para formar ritmistas do zero. Que legal, tem muita coisa vindo boa por aí. Muita coisa, então legal. às vezes a gente fica assim, meio querendo dar conta de tudo, mas a gente tem que fazer o básico, né? O feijão com arroz para o negócio andar. E como que vocês... agora eu vou para essa pergunta também. Como que vocês fazem para equilibrar, né, essas várias funções que vocês têm? Porque é no Camaleões, é no Calo, vocês têm a vida de vocês também. E Celisa, a mãe do pequeno Guilherme, de 8 meses. Nossa Senhora, não é fácil não. Esse ano, quando o Calo voltou, eu tava no meu puérpero. Então, foi assim, uma loucura. Eu achei que eu não ia conseguir, mas... Pessoal, justamente, onde tem o elo, não quebra, né? Assim, as meninas seguraram demais, assim, na minha ausência, e aí eu voltei assim que pôde, e daqui a pouco o Guilherme já tá lá com a gente. Tá lá, já tá quando voltar ao ciclo, já tá lá, já faz parte da vida dele, né? Então, é um pouco isso, assim, quando a gente acha que a gente não vai conseguir, tem uma mulher lá fazendo pela gente. Sabe, assim, sempre vai ter alguém ali. Então, na hora que uma tá precisando se ausentar, vai ter a outra. É muito, muito. E é esse elo que quebra barreiras e enfrenta preconceitos. A gente falou um pouquinho dessa questão do machismo, né? E assim, eu fico imaginando o que passa na cabeça de algumas pessoas que podem pensar assim: mas uma bateria só de mulheres, será que vai dar certo? Mulher não se dá, tá vendo que não vai dar certo? Não tem nenhum homem nessa bateria para tocar, mas só de mulheres. Isso, vocês já ouviram alguma coisa desse tipo? No começo, muito, né? Hoje em dia é bem mais tranquilo, né, essa questão. Eu acho, pelo menos no nosso convívio, assim, eu não tenho visto mais tanto. Porque vocês já conquistaram e já se posicionaram em relação, mas como foi o começo pra vocês? E geralmente, assim, quem fala, né, quem tem essas falas, são de outras baterias porque entende do movimento, né? Mas acaba que hoje a mãe dele faz parte, ou a namorada, ou a filha, ou a amiga, então ele prefere, né? Não, peraí, calar. Né? E mas aí... no começo, como foi, assim? Vocês escutaram já algumas coisas, assim, absurdas em relação a isso? Acho que sempre o zoom que parava no começo é que mulher não se unia, né? Tipo, rapaz, tá vendo que essa ruma de mulher junta não dá certo? Mas, rapaz... Era sempre o que às vezes era o que puxava um pouco para trás, era essa descrença, né, na gente. Aí foi com muito esforço que a gente foi quebrando essas barreiras, né? Hoje em dia, quem chega lá já chega mais desarmado, já se surpreende, né? Então, e assim, a gente tem muitos amigos, graças a Deus, assim, muitos familiares que estão sempre com a gente. Então, gera sempre essa segurança de que a gente está no caminho certo, né? E você, Luísa?
é basicamente isso mesmo que a Celisa falou. Né? A questão de, tipo assim, um monte de mulher não dá certo. Imagina, um monte de mulher junta, que não vai ter né, de intriguinhas e tal. Mas eu acho que a gente consegue levar, a gente consegue também mostrar para as meninas, porque assim, a diretoria, tanto a administrativa, quanto a de ala, quanto a ética, a gente tem que mostrar, ter uma postura diferente, sabe? E deixar elas à vontade, mostrar que a gente não aceita isso. Não tem. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar nada. Se uma tá insatisfeita com alguma coisa, eu vou lá no privado, e aí tá tudo certo, ó. Deve ter sido mal entendido, não foi assim. Porque, assim, querendo ou não, às vezes é interpretado alguma coisa de forma errada, né? Uhum. E aí eu acho que o diálogo resolve tudo. Entra por aqui, sai por aqui. Ora, mas E eu rapaz. sou muito de conversar com as meninas. Ah, a fulana, eu vi a fulana. Vou lá, e aí, fulana? Não, tá tranquilo, não foi nada demais. E a gente consegue se resolver. Eu não vejo dentro do calo essas briguinhas, fofoquinhas. Perfeitamente. E eu, inclusive, falando nessas alas e tudo mais, quer dizer que vocês são as únicas que têm uma ala de chequerê. Me explica aí direitinho, Celise, o que é isso? Ou então, Nath, ou então, Luiz, o que é esse chequerê? Não, mas... Empopar. Na verdade, a gente incorporou, acho que ano passado, foi não? Foi chequerê e timbal, que a gente não tinha, né? E, de fato, o chequerê eu já observava em alguns blocos que não são de escola de samba, mas eu achava muito bonito. E tinha visto na Mangueira, né? Uma ala da frente deles, a chequerê, eu acho muito bonito. Aí esse ano eu digo, vamos colocar. E foi assim, hoje em dia é a nossa menina dos olhos, assim, é muito legal. As meninas já chegaram basicamente prontas, assim, são muito esforçadas, são muito dadas, são muito presentes e encaixou perfeitamente no bloco. A gente começou também a colocar outros estilos, né? Tipo jongo, né? E começou a despertar também, né? Ixi, falta alguma coisa, um chequerê, um timbal, né? A música da Alcione, que a gente começava com esses ritmos. E aí foi o estalo mesmo que deu, que faltava na bateria algo a mais. Aí, né, veio o chequerê e o timbal. Tudo passando muito pela experimentação, né? Acho que a gente do Calo, como a gente não tem que provar nada a ninguém, né? Na verdade, a gente, humildemente, a gente vai colocando o que a gente vai achando que vai dar certo. Vamos fazer isso? Bora, vamos testar. Se não dá certo, a gente tira, né? Assim, a gente tira um pouco esse peso que as grandes baterias têm, né? Pela tradição. A gente tem uma proposta mais leve, tá? Vamos colocar, se não dá certo. Não deu, né? E tá dando super certo. Tá dando, e aí essas experimentações estão dando super Isso, certo e vão super certo. trazendo uma característica única para vocês, né? Assim, uma Exatamente. personalidade, algo que é só de vocês. Exatamente. E que legal que venham mais experimentações, né? Vai. E, gente, deixa eu perguntar um pouquinho sobre o nome, né? Essa questão das simbologias são muito fortes. Tem a questão, a referência a Frida Kahlo, que é por isso que o nome é Bloco Calo, o não calar. Então, como que essa estética se conecta com o propósito político e artístico do grupo? Vocês me explicarem um pouquinho mais essas referências, essas simbologias são dentro do bloco. Eu vou falar. Ela olha para as meninas, eu vou falar. É porque no começo, né, a gente montou uma diretoria administrativa para fundar o bloco, de fato, né? E a gente organizou tudo, que ia ser diretora disso, daquilo, financeiro, darará. Aí chegava na hora de arranjar o nome do bloco, não vinha, passava reunião e não vinha o nome do bloco. Aí cogitou-se o Não Me Calo, bloco Não Me Calo. E aí a gente gostou a princípio, aí depois veio a ideia de botar só Calo, né? Acho que é um nome, ele é autoexplicativo, né? Assim, já é feminino, já é feminista, já traz uma carga cultural e histórica muito forte, né, da Frida Kahlo, e passa muito por isso, né? A gente também tem a borboleta na nossa logo, que já é um símbolo de libertação, de renascimento, né? Então a gente tem muitas simbologias na formação do bloco, né? O nome, a nossa logomarca, a logo inclusive veio do uma tatuagem que a Luísa tem, então já estava tudo ali, a gente não sabia. Então partiu muito daí e com esse intuito realmente de gerar esse engajamento no público feminino, né?
Interessante, muito legal. Então foi uma junção de Foi. simbologias Isso. para formar o bloco Calo. Que legal, bom conhecer um pouquinho, né, dessa essência aí de como que nasceu o bloco. Agora falando um pouquinho mais sobre a bateria, né, o processo de conduzir mesmo uma bateria formada só por mulheres. Muda alguma coisa na dinâmica, na escuta, na construção coletiva do som, assim? Quais são as características de uma bateria só feita por mulheres, assim? Eu costumo dizer que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres, elas aprendem mais rápido, diz que a mulher, né, é um ser diferenciado, né? Então, assim, quais são as particularidades mesmo de uma bateria formada por mulheres? Essa questão do som, da sensibilidade, do apoio mútuo. O que é que vocês observam no dia a dia do bloco? Querem? Fala, Lulu, você no comando, como Assim, é que você acha? assim, eu não vejo muita diferença, assim, porque as nossas ritmistas, elas são muito boas, sabe? A gente tem um grupo muito bom de marcação, de caixa. Então, assim, lógico que quando a gente vai passar algo novo leva um tempo, mas depois que as meninas pegam e também tem que ter uma conexão muito grande, sabe? Entre quem está à frente, eu, no meu caso, com as diretoras e com as ritmistas. E com o tempo nos ensaios, a gente vai construindo essa conexão e vai ficando mais fácil. Às vezes, só num olhar assim, as meninas já entendem. E eu não vejo muita diferença na questão assim, é mais pesado, é um trabalho. Não, elas estão sempre dispostas mesmo não, a gente consegue, vamos. E a gente bota mesmo. Talvez elas tenham até mais interesse, né? Assim, são mais atentas, eu percebo um pouco isso. Na escuta, eu acho engraçado, quando a gente toca, eu acho um bloco leve. É um som que sai da avenida, não sei se é pela forma como as meninas tocam, né? É uma bateria que é muito leve de você ouvir a pegada. Musicalmente falando, Musicalmente, né? assim, né? Não digo que é melhor ou pior, é só um jeito diferente de contar, que a gente que já tem um costume, a gente nota um pouco isso. E eu acho que as meninas, por estarem justamente no carro, elas têm essa tendência a serem mais atentas. Tipo assim, cara, a gente não pode vacilar aqui, né? A gente tem que saber, tem que valer a pena, tá? Tem gente olhando, tem gente apoiando. Então, a gente que tá aqui não dá para ficar assim tão um oba-oba, não, né? É uma administração que cobra, que quer empenho, né? Que acho que quem vê a administração muito empenhada vai querer retribuir de uma certa forma. E você, como diretora de ala aí? Agora a Nath? minha aula tá chegando ritmista, né? Por muito tempo, inclusive, eu passei sem ninguém. Era só eu. E aí, nesse ciclo agora, chegou mais 3 meninas pra acrescentar comigo. E tá sendo muito legal, assim. Eu nunca tinha... Eu sempre falava, Luiz, a gente precisa de uma menina pra estar aqui comigo. Porque se eu não vier um dia, quem vem? Né? E hoje essas meninas chegaram, estão somando, assim, bastante com o bloco. Inclusive, a gente tem uma apresentação quarta-feira, eu não posso ir, e essa menina vai, né? E assim, tá segurando o barco mesmo. E chega, tá querendo mostrar Serviço, Isso é querendo muito somar, legal, né? isso é muito legal. É quando eu falo, é quando o elo pega aí. Não tá chegando só para fazer parte, para tocar lá, não. Quer chegar e se colocar. Elas se sentem também, eu vejo, né, que as meninas que entram, as meninas do repique, no caso, elas se sentem muito à vontade ali. Aí teve até uma que chegou, Luísa, deixa eu fazer o esquenta. Eu falei, mas já tá em cima do pré. Mas acabou que vai, tenta. E é isso, entendeu? Elas querem, elas têm essa força de vontade. Tipo assim, quero pelo menos tentar, entendeu? Isso é muito bom. Sim. Isso é muito lindo de ver acontecer, Inclusive, né? no último ensaio, o meu repique furou, né? A pele furou. E eu fiquei sem. E aí a Luísa pediu uma subida. Ela, e aí eu subo? Claro. Você não tá com repique? Suba. E ela subiu e subiu super bem, entendeu? E tipo assim, ela ficou super feliz. Eu falei, é isso aí. Entendeu? O propósito é isso aí. É quando a menina se sente ali, né? Total. Na função e consegue fazer. Aí quando a gente capta o momento, né? Quando eu falo, opa, foi aqui que eu... Esse é o propósito Esse do é o negócio, propósito, né? sabe? Legal. E É às você vezes- colocar alguém que não fazia nada. Lá naquela posição de destaque, Isso, sabe? às vezes ela não Os talentos sabe. são revelados, né? Isso, Sim. às vezes ela não sabe o que ela sabe. Porque muitas vezes na bateria de origem dela, não faz isso, não faz. Que é como a Celisa explicou no início, né? Existe o repique de bossa e o repique de condução, né? Então na bateria de origem ela é repique de condução. E aí quando chega e agora você repique de bossa, e vai ser agora. Eu nem sabia
tipo, que eu sei fazer. E aí deu super certo, né? Acredito que foi muito gratificante pra ela. Que legal. Vamos apresentar os instrumentos que vocês têm aqui? Vamos. Vai, Luísa, mostra seu instrumento, explica pra mim. Ele é bem Apresenta pra pequenininho. galera que instrumento é esse. Pequenininho, deu pra colocar no bolso, inclusive. Ela trouxe, ó, Eu trouxe facinho. um surdo de terceira. Aham. Né? Esse aqui é o menor das marcações, é o menor. Tem um de primeira, que ele é bem maior, né? O de segunda e o de terceira. O de primeira, ele é mais grave, né? O de segunda, ele é um som mais médio entre o agudo e o grave, e esse é mais agudo, Esse é o de terceira. que é o de É terceira. o de terceira. Costumo dizer que o surdo, ele é o coração da bateria, né? O coração da bateria. Então, toca um pouquinho pra escutar. Eu vou tocar a batida normal, que é da terceira, né? Tá. Ela... Os outros, né? Normalmente o de primeira, ele faz, é como se fosse uma pergunta e uma resposta, né? Ele faz um som mais grave, o de segunda faz um som mais agudo. A gente até tenta aqui, né? Sim, mas esse é o de Dá pra terceira. entender. O de primeira e de segunda, e o de terceira, ele tem uma frase mais complexa, né? É como se fosse uma pergunta e uma resposta, e o de terceira fazendo Uma firula, né? Uma firula. E é o coração da Isso. bateria. Faz Perfeitamente. tum, tum, E é realmente isso, né? A gente sente como se fosse realmente o coração da bateria. E nós temos Essa é aqui a caixa. né? É o que chama de famosa caixa de guerra. É um instrumento que tem que ter mais integrantes na bateria, né? Porque é o que sustenta. É a de o maior número de pessoas? Sim. É o que vem, É. que tá na caixa. É junto com a marcação, é o que chama de cozinha, né? Uhum. Caixa, repique e marcação. Então fica lá atrás, é o bolão grande, né? E é eu acho um instrumento difícil. Para começar, qual o instrumento mais assim clássico para começar quem tá ali iniciando? É a caixa? Eu ou- costumo dizer que o instrumento lhe chama. Ele chama você. Chama. Eu sempre me Identificou com a identifiquei caixa. Já tem gente que vai mais pro chocalho. O chocalho é um instrumento muito feminino nas baterias, né? Então tem muita mulher tocando tamborim também, porque às vezes são instrumentos que estão mais na frente, né? Caixa já é um instrumento que fica lá atrás, se você olhar nas baterias, não tem tanta mulher tocando. Interessante. Então, o chocalho, esses são os de frente, são os mais comuns, assim, digamos isso. assim, entre as mulheres. Dá para tocar um pouquinho da Acho caixa? que isso vai fazer muito barulho. Tá. Aê! E nós temos a Nath com... O tamborim. Ó, É o pequenininho, mas um pequenininho desafiador, viu? Ah, Que é? a gente acha as pessoas tocando, vou escolher esse, deve ser fácil, é um pouco mais complicado. então Mas tamanho não significa... Não, é um instrumento verdade, não. muito concorrido nas baterias, né? tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Então pronto. Isso. Fala um pouquinho dele aí, toca um pouquinho pra gente. Tá, vou tocar. Vai. Vou tocar um pouquinho baixinho. Gente, muito legal conhecer um pouquinho mais dos instrumentos. Quais são os planos para 2026? O que é que vocês querem, estão planejando dentro do Bloco Calo? O que é que vocês sonham conquistar esse ou nos próximos anos? Quais são os próximos passos? 2026 eu acho que vai prometer mais ainda, né? Eu digo que é difícil a gente chegar lá em cima, a gente está caminhando para chegar num lugar mais alto sempre, né? A gente sempre tem um intuito de trazer algo inovador todos os anos. Esse ano que se está estudando é se a gente vai abrir escolinhas, de fato, que a procura é muito grande. Então, é uma forma da gente dar vazão um pouco, né, dessa procura que a gente está tendo. Vai ser estudado ainda. A gente vai colocar repertório novo, sempre vai ter, todo ano entra, né? A gente procura sempre também ver a questão de cantoras ou compositoras femininas, assim, sempre com esse cunho mais voltado para o público feminino mesmo, e aumentar a bateria, sabe? A gente percebe que acaba sendo um movimento muito espontâneo de menina querendo entrar, então acaba repercutindo no tamanho que a gente vai chegando no final ali do ano, sabe? Então, quem sabe, próximo ano teremos aí um Bloco Calo ainda maior. Vai. Tô aqui na Se quiser. torcida. E vocês, meninas, quais são os sonhos para vocês dentro do bloco? O que é que vocês pensam e desejam? E quiserem deixar também uma mensagem final, de repente, para as mulheres que
têm essa paixão pela música, pelo carnaval, pensam ali, de repente, desejam muito participar de uma bateria, mas às vezes a timidez fala mais alto. Ah, eu não consigo porque eu tenho 1000 coisas para fazer e eu acho que eu não vou dar conta de mais uma participação, de repente, numa bateria. Qual mensagem você deixam para essas mulheres que é isso, somos muitas e também nós temos muitas tarefas. A gente sabe que tem mulheres que são mães, tem mulheres que têm que cuidar da família e às vezes não tiram um tempinho para si, né, para fazer o que ama, fazer o que gosta. Qual a mensagem que todas vocês deixam para essas mulheres que de repente sonham e desejam participar de uma bateria? Por muito tempo eu relutei tocar um instrumento, meus pais tocavam, né? E eu não quero, acho que eu não vou conseguir. Minha mãe falava que eu não conseguia nem bater palma, né? E eu sempre tive receio de ir e não conseguir. E aí fui e consegui. E hoje, assim, pra quem falar comigo, eu falo, vá tocar. Vá, só experimente, vá um dia. Se você não gostar, você fala comigo. Isso nunca aconteceu. As pessoas vão e ficam por muito tempo, sabe? Porque, como eu disse, não é terapia, mas é terapêutico. Legal. E aí, Luísa? Eu costumo dizer que as pessoas têm, não vou entrar porque é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível, sabe? E eu acredito que todo mundo consegue, né? Aí tem mulheres que falam, o absurdo, né? Será que eu vou conseguir? Por que não? Claro que vai conseguir, entendeu? Então eu costumo dizer que nada é impossível. Se você quer, você vai conseguir e vai ser feliz. No calo, né? Eu costumo dizer para as meninas, nós temos que se divertir, vamos se divertir. A obrigação já tem em casa, já tem no trabalho. As baterias de origem também exigem mais, né? Querendo ou não. E aqui a gente tá para brincar mesmo, com responsabilidade, né? Óbvio, mas vamos brincar, vamos se divertir e ser feliz mesmo. E como não ser feliz no carnaval, né, minha gente? Eu tenho uma frase que diz, tudo que é bom é difícil. Exatamente. E eu acho que tocar um instrumento passa por isso, né? Primeiro ano é desafiador para todo mundo. Todo mundo, né? Porque sabe, mas é muito desafiador, mas depois que você vai pegando o jeito, aí não quer mais sair. Aí é picada pelo mosquitinho, né? Eu já tô há 10, essa aqui acho que deve estar bem da época que ela nasceu, né? É muito bom. Quem vai fica, né? Vai. E como que faz para conhecer um pouquinho mais o trabalho do Bloco Calo? Diz aí o @, convida a galera. @Bloco Calo, né? KAHLO, que são nas redes sociais. Ou no WhatsApp, 989-127654. Pode falar comigo diretamente. Quem quiser contratar para evento, a gente vai. Olha aí! Faz uma batucada boa feminina, né? Mês de março tá aí. Exatamente. Leva as Quem meninas do quiser Bloco chamar, Calo. que a gente vai com o maior prazer. Perfeito. Vamos encerrar com música, então? Bom, mas antes, Ah. eu quero dar a blusa da nossa nova componente. Olha aí! Contrato fechado. Fechado, gente. Eu vou começar por qual instrumento? E olha só, meninas, muito obrigada. Um prazer imenso conhecer vocês. Desejo realmente muito sucesso nessa caminhada para vocês e que mais e mais mulheres cheguem junto e sejam picadas desse mosquitinho, né? Do carnaval, da bateria. A borboletinha, A né, borboletinha, né? E que se tornem ainda mais apaixonadas pela música. Vamos lá, pessoal, enquanto as meninas vão preparando aqui. Muito obrigada pela parceria de vocês. Foi maravilhoso ter a audiência de cada um. Vocês que nos acompanham pelo canal do Diário do Nordeste no YouTube, também pela Verdinha, pelo Spotify, principais plataformas de áudio. Nós estamos lá presentes também. Comenta, curte, compartilha para todo mundo. Manda esse episódio para todo mundo. Quem ama carnaval, quem ama música, quem ama samba e valoriza o protagonismo feminino, manda sim. Cheiro grande. A gente vai ficando por aqui. E claro, com a boa batucada do Bloco Calo. Vamos lá, gente.